Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é extraído da crônica del Rei Dom Afonso Henriques, de Duarte Galvão, do capítulo 15, nas páginas 20 e 22. Essa crônica esse capítulo fala de como Nosso Senhor apareceu aquela noite ao príncipe Dom Afonso Henriques, posto na cruz, como padeceu por nós. Ontem, 25 de julho, comemora-se a chamada Batalha de Ourique. Portanto, nosso programa vai ser uma homenagem à Batalha de Ourique e ao primeiro rei de Portugal, por conseguinte, querendo com isso mostrar que o Brasil foi fundado por um país cuja origem dá-se em cima de uma visão de Cristo, não é? E este é um dado importantíssimo e sobre o qual nos têm sido negadas todas as informações, porque, via de regra, quando se fala em Portugal, fala-se em Portugal somente a partir dos descobrimentos. É como se o país Portugal, antes de 1500, não existisse. Ora, Portugal foi um dos países mais importantes da Europa no sentido da defesa e da consolidação da cristandade, não é? E todas essas informações relativas a Portugal nos são completamente escamoteadas. Antes de entrar na leitura do texto, da crônica del Rei Dom Afonso, eu vou dar brevemente uma explicação do que foi a Batalha de Ourique. A Batalha de Ourique desenvolveu-se nos campos de Ourique, no Baixo Alentejo, portanto está ao sul de Portugal, ao sul de Lisboa, em 25 de julho de 1139. Então, de acordo com a tradição, esse era o provável aniversário de Dom Afonso Henriques, portanto, daquele que viria a ser o primeiro rei de Portugal, e também de Santiago, não é? Que a lenda popular, sobretudo espanhola, atribui que ele lutou contra os mouros. Tanto é que um dos nomes populares de Santiago é Santiago Mata-Mouros. Quando se vai à Catedral de Santiago de Compostela, na Galiza, existe uma imagem, uma escultura imensa de Santiago Mata-Mouros dentro da catedral, não é? Bem, aquilo que esta Batalha de Ourique é uma batalha importantíssima, porque é a batalha onde Cristo aparece para o príncipe, depois futuro rei, Dom Afonso Henriques, não é? E a partir desta batalha, que é travada contra 5 grandes reis mouros, que o país Portugal se consolida, não é? Então, os cristãos estavam presentes na Península Ibérica. Dom Afonso Henriques comanda tropas cristãs contra as muçulmanas, e essas tropas muçulmanas eram em número muito maior. Ora, inesperadamente, um exército mouro sai e vem ao encontro, não é, de Dom Afonso Henriques. As tropas, repito, as tropas portuguesas tinham uma inferioridade numérica abissal, e apesar disso os cristãos venceram. É curioso porque nós vamos ver isso, essa característica de Portugal com uma inferioridade numérica contra um grande exército é praticamente uma constante na história de Portugal, né? Então, a partir desta vitória, Dom Afonso Henriques é proclamado rei de Portugal, não é? E, evidentemente, a história, digamos, do país Portugal torna-se, constrói-se a partir dessa batalha, não é? O reconhecimento formal de Dom Afonso como rei de Portugal, portanto do país Portugal, é feito pelo Vaticano, pela Santa Sé, em maio de 1179, através da bula Manifestis Probatum, do Papa Alexandre III. Não é?
A primeira referência conhecida ao milagre ligado a essa batalha é do século XIV. Ourique, portanto, a partir desse ponto, vai servir como argumento, né, político para justificar a independência de Portugal. E que argumento é esse? É um argumento divino. A intervenção pessoal de Deus é a prova da existência de um Portugal independente por vontade divina e, portanto, eterno. De modo que isto é tão sério na história de Portugal que nenhum rei português, ao contrário das outras monarquias europeias, será sagrado pelo Vaticano, porque parte-se do pressuposto que a monarquia portuguesa foi entronizada diretamente por Cristo em Ourique. Não é? Enquanto em todos os países da Europa o Vaticano sagrava os monarcas, né, entronizava o seu reinado, em Portugal não. De modo que a leitura desta aparição de Cristo posto na cruz a Afonso Henriques é extremamente interessante. E mais um detalhe, a tradição narra que naquele dia, que é o dia do aniversário de Dom Afonso Henriques, e é o dia consagrado a Santiago Matamoros, o soberano teve uma visão de Jesus rodeado de anjos, aonde esta visão, Cristo garante-lhe a vitória em combate. E é interessante porque esta narrativa é quase que semelhante à narrativa da Batalha da Ponte Milvia, aonde Constantino, em batalha com Magêncio, vê Cristo, vê Deus, aparece a cruz, escrito com esse sinal vencerás, e a partir daquele momento, Constantino decreta, torna-se cristão, e o Império Romano adere, portanto, à fé cristã. Não é? Nós teremos alguns episódios desta forma. Nós teremos, por exemplo, a história de Israel, onde Deus aparece para Moisés, né, e cria Israel. Nós teremos a visão de Constantino, onde nesta batalha de Ponte Milvia, e nós teremos Portugal, a visão de Dom Afonso Henriques antes da batalha de Ourique. Né? Então, este mitologema marcou de tal forma a história de Portugal, a cultura de Portugal, que não é possível pensar a história e a cultura de Portugal subtraindo a Batalha de Ourique. Quem tentou fazer isto e deu uma celeuma imensa foi o historiador Alexandre Herculano no século XIX, porque Alexandre Herculano era liberal, maçom, né? E Alexandre Herculano tenta subtrair da cultura portuguesa, da história portuguesa, este acontecimento, né, cristão. Ora, ainda, para finalizar, é em razão deste acontecimento, né, que o brasão de armas da nação de Portugal será construído. Como é que é o brasão de armas? Ele tem 5 escudentes, cada um com 5 bezantes. E esses representam as 5 chagas de Cristo, não é? E, ao mesmo tempo, representam os 5 reis mouros vencidos na batalha. Portanto, a história de Portugal, quer dizer, o país Portugal, é construído a partir de um acontecimento divino. Não é? E esse é um ponto muito importante. Bem, passemos agora à crônica de Dom Afonso Henriques de Duarte Galvão. O título, portanto, é De como Nosso Senhor apareceu aquela noite ao príncipe Dom Afonso Henriques, posto na cruz, como padeceu por nós. Capítulo 15. Quando foi contra a tarde, depois que o príncipe fez pôr as guardas em seu arraial, o ermitão que estava na ermida, que acima dissemos, veio a ele e disse-lhe:
príncipe Dom Afonso, Deus te manda por mim dizer que pela grande vontade e desejo que tens de o servir, quer que tu sejas ledo e esforçado, ele te fará de manhã vencer el rei Ismar e todos os seus grandes poderes. E mais te manda por mim dizer que quando ouvires tanger uma campainha que na ermida está cá fora, e ele te aparecerá no céu, assim como ele te aparecerá no céu, assim como padeceu pelos pescadores. E já antes disto, ele tinha feito, e dotado com grande devoção, ao mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, a honra da morte e paixão que Nosso Senhor recebeu na cruz, pelo qual é de crer que lhe quis Deus assim aparecer, porque por onde cada um mais merece, por hoje e por honra se alevanta. Desde que partiu o ermitão, o príncipe Dom Afonso pôs os joelhos em terra e disse: ó bom Senhor Deus, Todo-Poderoso, a que todas as criaturas obedecem, sujeitas a teu poder. E querer assim eu conheço e tenho em mercê os grandes bens e mercês que me tem feito, e fazes em me mandares prometer tão grande coisa como esta. E tu, Senhor, sabes que por te servir passei muita fadiga e trabalho contra estes teus inimigos, com os quais, por serem contra ti, eu não quero paz. Membros por meus amigos, e pois, enquanto viver, eu não hei de partir de teu serviço. A tua infinda piedade peço que me ajudes, e tenhas em sua santa guarda, porque o inimigo da linhagem humana não seja poderoso para torvar seu santo serviço, nem fazer que meus feitos sejam ante ti aborrecidos. E desde que isto disse, com outras muitas devotas palavras, encomendou-se a Deus e à Virgem gloriosa sua mãe. Então, acostou-se e adormeceu. E quando foi 1h, antemanhã, tangeu a campa, como o ermitão dissera. E então o príncipe saiu fora da sua tenda, e segundo ele mesmo disse, e dentro de sua história se contém, viu Nosso Senhor em a cruz, no modo que dissera o ermitão, e adorou-o muito devotamente com lágrimas de grande prazer, confortando-se e animando-se com tal elevamento e confirmação do Espírito Santo, que se afirma, tanto que viu Nosso Senhor, haver, entre outras palavras, falado alguma sobre coração e espírito humano, dizendo: Senhor, aos hereges, faz mister apareceres, que eu, sem nenhuma dúvida, creio e espero em ti firmemente. Esse mesmo não é para deixar de crer, o que também se afirma que neste aparecimento foi o príncipe Dom Afonso, certificado por Deus, de sempre Portugal haver de ser conservado em reino, e o tempo e caso, aquela hora, sua virtude e merecimentos eram tais para lhe Deus prometer. E mais se afirma que por ser esta a vontade de Nosso Senhor, confirmou-o depois um parceiro de São Francisco, homem santo, que veio a Portugal, do que nos tempos passados e em nossos dias, Deus seja louvado, se viu muito grande mostra desta
a tégua, e será para sempre tudo que é para crer que nosso Senhor queria. E faria a príncipe tão virtuoso, sobre que fundava reino, e reis tão virtuosos para tanto seu serviço, e da santa fé católica, e por suas coisas andarem por culpas dos tempos, em mui falecida lembrança de escritura, cris Deus, segundo parece, que qualifiquem algumas em confirmada fama. Muito bem. Agora eu vou ler o juramento de ourique que Dom Afonso Henrique faz depois desta aparição, quando foi sagrado rei. Eu, Afonso, rei de Portugal, filho do ilustre conde Henrique, neto do grande rei Afonso, diante de vós, bons varões, bispo de Braga e bispo de Coimbra, e Teofônio, e outros principais oficiais, vassalos do meu reino, postas minhas mãos nesta cruz de metal e nos livros dos santíssimos evangelhos, juro que eu, mísero pecador, vi com estes olhos indignos a Jesus Cristo, Deus e Senhor nosso, posto na cruz, nesta forma. Eu estava com meu exército nas terras do Alentejo, no campo de Ourique, para dar batalha a Ismael e a outros 4 reis mouros, os quais tinham consigo infinitos milhares de homens. E a minha gente, atemorizada com a multidão dos mouros, estava muito afadigada e triste, tanto que muitos diziam ser temeridade cometer tal guerra. E eu, triste do que ouvia, comecei a cuidar comigo o que faria. E como tivesse na minha tenda um livro, em que estava escrito o Velho Testamento e o de Jesus Cristo, abri-o e li nele a vitória de Gedeão, e disse comigo: Vós, Senhor Jesus Cristo, muito bem sabeis que por amor vosso tomei sobre mim esta guerra contra vossos inimigos. E na vossa mão está dar-me forças a mim e aos meus, para que vençamos estes blasfemadores de vosso nome. Ditas estas palavras, adormeci sobre o livro, e vi um velho que se chegava a mim e me dizia: Afonso, tem confiança, porque vencerás, e destruirás estes reis, e desfarás sua potência, e o Senhor se te mostrará. Estando nesta visão, chegou João Fernandes de Souza, meu camareiro, dizendo-me: Levantai, Senhor, que está aqui um velho que vos quer falar. Respondi eu: se é fiel, e tanto que entrou, se é fiel, entre, e tanto que entrou. Conheci ser aquele que tinha visto na visão, o qual me disse: Senhor, tende bom ânimo, vencereis, e não sereis vencido. Sois amados do Senhor, porque tem posto sobre vós e sobre vossos descendentes os olhos de sua majestade, até a 16ª geração, a qual será atenuada. Mas nesta mesma quebra e atenuação, ele tornará a pôr os olhos, e verá ele, me manda dizer-vos, que quando na seguinte noite ouvirdes a campanha de minha ermida, na qual tenho vivido há 60 anos, guardando no meio dos infiéis com o favor do Altíssimo, saiais fora do arraial, só, sem pessoa alguma, porque vos quero mostrar sua grande piedade. Obedeci. E prostrado por terra com muita reverência, venerei o embaixador, e a quem o mandava. E estando eu posto em oração, esperando o som da campanha na 2ª vigília da noite, e ouvi. E logo, armado com espada e rodela, saí fora do arraial. E subitamente vi para a banda direita, contra o oriente, um raio resplandecente,
cujo resplendor se fazia cada vez maior. E pondo de propósito os olhos naquela parte, vi de repente, no próprio raio, o sinal da cruz, mais resplandecente que o sol, e a Jesus Cristo crucificado nela. E de uma e outra banda, grande cópia de esplêndidos mancebos, os quais, creio eu, seriam os santos anjos. Vendo, pois, esta visão, pondo de parte o escudo e espada, e tirando as roupas e calçado, me lancei de bruços na terra. E desfeito em lágrimas, comecei a rogar pelo esforço de meus vassalos, e disse, sem nenhum temor: a que fim me apareceis, Senhor? Quereis porventura acrescentar a fé a quem tem tanta? Melhor será que vos vejam os infiéis, e creiam que eu, que desde a fonte do batismo vos reconheço por verdadeiro Deus, Filho da Virgem e do Padre Eterno. E a cruz era muito grande, e estava levantada do chão quase 10 côvados. O Senhor, com um tom de voz suave, que minhas orelhas indignas ouviram, me disse: não te apareci desta maneira por te acrescentar tua fé, mas para fortificar teu coração neste conflito e estabelecer os princípios de teu reino sobre pedra firme. Confie, Afonso, porque não só vencereis esta batalha, mas todas as outras, em que pelejares contra os inimigos de minha cruz. Acharás tua gente alegre e esforçada para a peleja, e te pedirá que entres na batalha com um título de rei. Não lhe ponhas dúvida, mas tudo quanto te pedirem, lhe concede facilmente. Porque eu sou o fundador e destruidor dos reinos e impérios, e quero em ti e em teus descendentes fundar para mim um império por cujo seio seja meu nome publicado entre as nações mais estranhas, e para que teus sucessores conheçam quem lhe deu o reino, comporás o escudo de tuas armas, do preço com que eu remi o gênero humano, e daquele por que fui comprado pelos judeus. E será reino para mim santificado, puro por fé e amado por piedade. Eu, tanto que ouvi estas coisas, prostrado por terra, o adorei dizendo: por que merecimento, Senhor, me fazeis tão grande mercê? Tudo o que me mandais farei. Ponde, pois, vossos benignos olhos nos sucessores que me prometeis, e tende em vossa guarda a gente portuguesa. E se acontecer que tenhais contra ela algum castigo aparelhado, executai-o antes de mim e em meus sucessores, e livrai este povo, que amo como a único filho. Consentindo nisto, o Senhor disse: não te apartará deles, nem de ti nunca a minha misericórdia, porque por sua via tenho aparelhadas grandes searas, e a eles escolhidos por meus segadores em terras muito remotas. Ditas estas palavras, desapareceu então, cheio de confiança. Ditas essas palavras, desapareceu. Então, cheio de confiança e gosto, tornei para o arraial. E eu, Afonso, rei, juro pelos santíssimos evangelhos de Jesus Cristo, tocados com estas mãos, que isto assim passou na verdade. Portanto, mando a meus sucessores, que ao diante hão de ser, que em honra da cruz e 5 chagas de Jesus Cristo, tragam por brasão de armas 5 escudos, feito em cruz, e em cada escudo 30 dinheiros, e em cima a serpente de Moisés, por ser figura de Cristo, e este seja o nosso troféu e memorial
em nossa geração. E se alguém intentar o contrário, seja maldito do Senhor e atormentado no inferno com Judas traidor. Foi feita a presente carta em Coimbra, aos 29 de outubro, era de 1152. Eu, el-rei Dom Afonso. Assinam juntos a carta. João, metropolitano bracarense. João, bispo de Coimbra. Vasco Sanches. Afonso Mendes, governador de Lisboa. Gonçalo de Souza, procurador entre Douro e Minho. Teotônio, que era o prior. Fernão Pérez, vereador da casa. Pedro Paes, alferes mor. Paio Mendes, procurador de Viseu. Soeiro Martins, procurador de Coimbra. Mem Pérez o escreveu pelo mestre Alberto, cancelário del rei. Pois muito bem. Diante disto, o que fica absolutamente evidente para a história de Portugal? História essa que nos é negada conhecer dentro do Brasil. Vamos voltar aqui ao juramento de Ourique. Em primeiro lugar, Cristo aparece ao rei Dom Afonso Henriques. Afirma categoricamente que olhará sobre Portugal, que é ele que funda aquela monarquia e que a funda para que ela possa espalhar a fé e o império. Palavras essas, tão decantadas por Camões, nos Lusíadas, e esse foi exatamente todo o trabalho que se desenvolveu ao longo de todas as dinastias portuguesas. Portugal teve 34 reis distribuídos ao longo de 4 dinastias. Desses 34 reis, todos eles deram continuidade a essa missionação, portanto a chamada Grei Portuguesa, né? A missão que Portugal, por ordem divina, assume. Ora, Cristo fala que colocará sobre Dom Afonso e os seus descendentes a tarefa, né, a missão de fundar um império. E mais, Cristo fala que eles chegarão a terras muito longínquas. Ora, a partir dos descobrimentos marítimos portugueses, Portugal é o único país do mundo, e os jesuítas terão um papel importantíssimo nesse aspecto, né, que vai a todos os quadrantes da Terra. Nós não teríamos as Américas sem a presença de Portugal e sem a presença de Espanha. Né? Portugal chega à Índia, chega à África, chega ao Tibete, chega à Ásia, chega ao Oriente. E em todos esses locais onde foi, ele foi e seguindo exatamente esta ordem que Cristo dá ao primeiro rei de Portugal. E mais, fala para que Dom Afonso Henriques não ponha dúvidas, né, quando, no campo de Ourique, os seus vassalos pedirem para que ele entre na batalha com o título de rei. Porque Cristo diz que ele é o fundador e o destruidor dos reinos e dos impérios. E que ele, Cristo, quer que Dom Afonso e os descendentes de Dom Afonso fundem para ele, Cristo, um império. E que por meio deste império seja o nome de Cristo, de Deus, publicado entre as nações mais estranhas. E mais, o brasão de Portugal é orientado por Cristo.
não é? Onde o escudo de armas é exatamente a cruz em que Cristo foi sacrificado, junto com as 30 moedas com as quais ele foi vendido. E Dom Afonso manda colocar a serpente de Moisés, não é? Que é o dragão português. O dragão português é a serpente de Moisés, porque ela é a figura de Cristo. E ainda tem um detalhe surpreendente nisto. Cristo coloca que Portugal é a pedra do reino. Ora, isto dá algumas interpretações dentro da historiografia portuguesa, porque, de certa forma, consolida em Portugal um tipo de cristianismo, né, ou de uma igreja cristã portuguesa, baseado no juramento de Ourique. E por mais esdrúxula que venha a ser este pensamento, não é? Haverá por toda a história de Portugal, digamos, um evangelho português. Não é? O fato é que, historicamente, o juramento de Ourique vai ser seguido de modo praticamente ininterrupto por todos os reis de Portugal. Evidentemente que esse reino santificado desta forma tem e assume para si uma missão. Portugal, nesse aspecto, é um caso único na história dos países e das monarquias europeias. Nós nunca tivemos, friso, repito e repito novamente, nunca houve na Europa nenhum país do continente que tenha, através de todos os monarcas, seguido o mesmo caminho, a mesma missionação, independentemente do monarca e da dinastia. Por conseguinte, há um fio de continuidade dentro desta missionação dada por Cristo. Mas Cristo faz um alerta. Ele coloca que olhará por Portugal por 16 gerações. Considerando-se Dom Afonso Henriques e mais de 16 gerações, nós temos o número 17. Curiosamente, toda a história de Portugal vai se desenvolver em cima deste número 17. Ele será como uma espécie de uma arcatura ontogenética da nação. Não é? Os judeus, as letras hebraicas têm uma conotação muito grande com números, né? E os números significando qualidades. O fato é que na história de Portugal, este número aparece de um modo muito presente, né? O 17. E na história do Brasil, nós também, enquanto o Brasil esteve ligado a Portugal, este número 17 também vai aparecer em alguns fenômenos, em alguns episódios bastante marcantes. Né? É claro que este número foi dado por Cristo a Dom Afonso. Bem, na história de Portugal, contando Dom Afonso Henriques e 16 gerações depois, essas 16 gerações caem exatamente no reinado do rei Dom Sebastião, que é o desejado, aquele rei que morre na batalha de Alcácer Quibir. Por que eu estou colocando isso? Bem, quando Dom Sebastião morre na batalha de Alcácer Quibir em África, abre-se o chamado interregno identitário nacional e Portugal passa para a coroa, passa para o controle
Portugal fica sem herdeiros, sem sucessores diretos, porque o rei não era casado, não é? E Portugal passa para o controle da coroa espanhola. Então tem-se início a chamada dinastia dos Áustrias, a dinastia filipina, não é? E isso dura até 1640, quando é entronizado um duque da Casa de Bragança. A Casa de Bragança é um ramo colateral da dinastia de Avis, onde a Casa de Bragança é formado pelo filho de Dom João I, que é um filho bastardo da dinastia de Avis, e pela filha do condestável Nuno Álvares Pereira. Então, mas como ele é um filho bastardo, ele é um ramo colateral. Em 1640, vencida a batalha contra a Espanha, os portugueses recuperam para si a coroa portuguesa, não é? Portanto, pouco tempo depois, e aqui eu quero fazer uma ressalva, pouco tempo depois que o Brasil foi descoberto, 1500, morre Dom Sebastião na Batalha de Alcácer-Quibir. De modo que esses primeiros quase 100 anos da administração brasileira estão na mão da Espanha, não está na mão de Portugal, né? E a Espanha deixa o Brasil com dívidas homéricas, deixa, aliás, a coroa portuguesa com dívidas homéricas, né? Então, esses detalhes todos são precisos de serem vistos e conhecidos para que a gente possa entender efetivamente o papel do Brasil, não é? Dentro desse contexto e efetivamente atrelado ao papel de Portugal. Porque o Brasil nunca foi colônia de Portugal, como dizem os historiadores brasileiros, a maior parte deles, tese essa absolutamente desmentida, comprovadamente desmentida através da análise e da comprovação de 150 mil documentos, tese sustentada na década iniciou-se na década de 40, 50, pelos irmãos historiadores paulistas Tito Livre Ferreira e Manuel Rodrigues Ferreira. Não é? Bem, então o que acontece? Após a Batalha de Alcácer-Quibir, a coroa portuguesa passa, portanto, para as mãos da coroa espanhola. Em 1640, Dom João, o Duque de Bragança, é entronizado como rei de Portugal e cria-se a quarta e última dinastia portuguesa, que é a dinastia de Bragança, não é? Ora, o que vem acontecendo? Veja, Cristo fala claramente que colocará os olhos em Dom Afonso, não é? E nas 16 gerações futuras. Mas Cristo também cita 16 gerações, portanto 17. Por que ele cita? Então há a ideia de um interregno aqui. E é curioso, né? Porque este interregno, Portugal passa para a mão da Espanha. Mas ele fala, depois, mesmo depois do interregno, ele continuará olhando pelo povo português e pela dinastia portuguesa. Então veja que instaura-se a dinastia de Bragança com um detalhe. Existe o chamado Juramento da Imaculada Conceição, que Dom João IV faz. Então, quando a dinastia de Bragança é instaurada, ela é instaurada não como uma dinastia de reis, mas como uma dinastia de regentes. E Dom João IV assume que aquela dinastia continuará à frente da Casa Real Portuguesa até que retorne Dom Sebastião. Portanto, até que retorne a dinastia de Avis. Não é? Então, todos os Braganças, a partir deste momento, nenhum Bragança é coroado. E em razão deste juramento de Dom João IV em 1640, respaldado na história de Ourique, veja bem,
Dom João IV, o primeiro rei da dinastia de Bragança, fala que o Bragança que ousar desobedecer aquele juramento que ele está fazendo, que ele seja amaldiçoado. Curiosamente, nenhum rei, inclusivamente Dom João IV, da dinastia de Bragança, ousa colocar a coroa na sua cabeça. Todos eles sempre reinaram na condição de regentes, como se fosse um príncipe regente, até que o rei de direito, aquele rei, falado por Cristo na batalha de Ourique, não é? Volte para reconduzir Portugal. Então nós vemos que toda a trajetória da história portuguesa segue um fio contínuo. Quando este elo, quando esta aliança com Deus é quebrada. Esta aliança com Deus é quebrada pelo Brasil. Esta aliança com Deus é quebrada, curiosamente, pelo príncipe herdeiro da Casa Real Portuguesa, o príncipe regente, Dom Pedro, que, aliado com a maçonaria, dá um golpe de Estado na coroa portuguesa. E ninguém reflete sobre isso. Ele era o príncipe regente. Por que razão, por que cargas d'água, ele haveria de golpear a sua própria coroa, a coroa da qual ele era herdeiro? Ele herdaria o Brasil e Portugal e todo o Império Ultramarino. Ora, o que leva Dom Pedro a romper os laços com Portugal? Este é um ponto fundamental para que a gente consiga entender esta questão, não é? Ponto este que a historiografia brasileira simplesmente passa por cima. Agora, para que houvesse essa ruptura, a ruptura da aliança da coroa portuguesa com Deus, foi preciso construir um argumento. Que argumento foi esse? Esse argumento foi construído exatamente por José Bonifácio de Andrada e Silva, através da tese: o Brasil foi colônia de Portugal. Então não existe, dentro da documentação da coroa portuguesa, até 1822, nenhum documento que comprove que o Brasil era colônia de Portugal. O Brasil era província. Né? E em 1815 é alçado à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, né? Com Dom João já presente no Brasil, bem como Dona Maria I, a rainha. Muito bem. A partir deste momento que Dom Pedro rompe com o laço histórico, com o elo histórico, com a aliança entre Deus e a monarquia portuguesa, Dom Pedro I, na condição já de imperador, entrega o Brasil nas mãos da maçonaria, cuja intenção, desde todo sempre e desde que foi criada, foi exatamente destruir todas as monarquias europeias e destruir a Igreja cristã. Portanto, parte do Brasil a grande desgraça que vai se abater sobre Portugal. Portugal, de todos os países da Europa, foi o país que mais defendeu a cristandade. Foi através da chamada Reconquista da Península Ibérica, cujo marco é esta batalha no campo de Ourique, de Dom Afonso, o primeiro rei de Portugal, que vê Cristo. Os mouros, os árabes, depois que foram expulsos da Península Ibérica, e foram expulsos por quem? Foram expulsos da Europa.
depois que os mouros foram expulsos da Europa, por ação direta de Portugal e da Espanha. Não foi de nenhum outro reino ou país europeu. A Europa consolidou-se como uma Europa cristã em razão das monarquias e das coroas ibéricas, portanto, Portugal e Espanha. Uma vez que os árabes, os muçulmanos, tinham sido expulsos da Europa, Portugal faz o movimento inverso. Portugal, a partir disto, começa a seguir a orientação, a ordem de Deus. Expanda a fé e o império. Que império é esse? É o império de Deus sobre a face da terra. É o império do Espírito Santo. E esta é a razão pela qual o culto do império do Divino Espírito Santo será tão forte em Portugal. Culto esse trazido para o Brasil, né? E todo ano nós temos inúmeras festas do culto dos impérios do Divino Espírito Santo. O culto do Divino Espírito Santo sob a forma de império é uma devoção exclusiva do mundo lusíada e foi criado em Portugal. Este culto não tem nenhuma relação com o Divino Espírito Santo, eminentemente católico. Então é preciso entender que o culto do império, o culto do Divino Espírito Santo sob a forma de império, é integralmente baseado na visão de Ourique e no juramento de Ourique. Portanto, a partir dessas perspectivas preliminares, não é? Nós temos condições de começar a perceber a grande tragédia, o grande golpe de Estado. Porque não foi um golpe de Estado num sentido de um Estado mundano. A ação da independência brasileira em 1822 contra a coroa portuguesa não é simplesmente a busca de uma independência, porque o país não era refém e não era colônia. É simplesmente, e tão somente, e gravemente, a quebra do laço, da aliança que existia entre Deus e a monarquia portuguesa. Ora, curiosamente, havia uma grande vontade de banqueiros internacionais e bem como da chamada Casa de Cota-Coburgo e dos Áustrias, um grande desejo de esfacelar o Império Português. Por que razão? Porque Portugal foi o maior império cristão do mundo. Enquanto Portugal esteve à frente, enquanto a monarquia portuguesa existiu, a cristandade foi defendida com unhas e dentes. Depois que a monarquia portuguesa foi solapada, a Europa virou o que virou. Não é? Curiosamente, foi preciso destruir a monarquia portuguesa, a monarquia espanhola, para que o chamado projeto da República Maçônica Universal se corporificasse definitivamente dentro da Europa. E a partir daquele momento, nós temos implantado no mundo inteiro um governo materialista e um governo que a cada dia mais, em escala internacional, mostra que não só odeia a cultura europeia, o direito romano, a filosofia grega e a moral cristã. Bem, repetindo mais uma vez, porque isso é muito grave. A legitimação do argumento da independência é uma tese
que foi construída por José Bonifácio, fraudulenta, mentirosa, de que o Brasil era colônia de Portugal. A independência brasileira, nada mais, nada menos, é que a ruptura direta da aliança que existia entre Deus e a monarquia portuguesa. Rompida esta aliança, o Brasil foi entregue nas mãos de um movimento revolucionário dirigido pela maçonaria, cujo objetivo é a destruição da cultura ocidental e cristã. O que tornou-se o Brasil depois de 1822, nós sabemos hoje. E é essa mesma claque criminosa que ainda comanda os destinos da nação. Finalizando, o Brasil é sim um dos grandes responsáveis pelo debacle do Ocidente, pela destruição do cristianismo no Ocidente. Evidentemente que a nação há de pagar um preço por isso, porque não se trata de uma mera traição. Trata-se do abrir mão da aliança com Deus para fazer uma nova aliança, certamente, e não sendo com Deus, com quem será? Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Fique em seguida com a nossa programação.